Olá, seja bem-vindo ao podcast Graça e Apostolado. Eu me chamo Carla Gonçalves, estou aqui com o colaborador Lima Santos. Hoje nós entraremos num tema sobre nós já fomos abençoados? Nós somos abençoados? Normalmente quando nós passamos por locais chamados igreja, nós escutamos muito Deus te abençoe. A gente passa perto de um chamado crente e ele fala: oi, minha filha, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te abençoe. E é verdade. Nós sabemos também, nós vivemos depois da cruz. Será que nós realmente devemos trazer, porque isso foi algo antes da cruz, né? O Deus te abençoe. Mas será que nós temos que trazer esse Deus te abençoe para cá, para os dias de hoje, para depois da cruz? Esse é um assunto, como eu digo sempre, tem que fazer você pensar. Porque, na verdade, isso é um costume, né? Um costume bem antigo. Inclusive, orientado pelo próprio Deus na lei de Moisés. Moisés, inclusive, recebeu essa orientação do próprio Deus, ensinando a ele, a Arão, seu irmão, a abençoar o povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Então isso foi orientação de Deus aos filhos de Israel. E a gente tem que ficar ligado nisso. Uma orientação específica para um povo que era chamado povo de Deus, que era Israel, né? Sim. Os judeus. E nós não somos judeus. Não. Né? E eles estavam antes da cruz. Nós, além de não ser judeus, nós estamos depois da cruz. Depois da cruz. Só se esse costume, ele se mantém. Todos os crentes, até aqueles que não são ditos crentes, sim, eles falam isso porque eles foram ensinados desde pequeno a dizer: Deus te abençoe. Benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Benção, mãe, Deus te abençoe, minha filha. Quer dizer, isso foi um costume, né? As pessoas começaram a mandar em Deus, né? Porque Deus te abençoe. Quer dizer, tá mandando a Deus, não tá nem pedindo. Tá mandando Deus, né? Outros fazem um benefício qualquer. Por exemplo, eu te empresto um dinheiro, aí você fica tão feliz que você fala: Deus te pague. Então, entendeu? São expressões que a gente se acostumou a ouvir e a gente vai usando assim, sem perceber. Você fala com o irmão, aí, né, um crente na rua, e ele, quando se despede, normalmente ele diz: Deus te abençoe. Né? E isso é bonito. E é o melhor que ele sabe. Mas o cristão autêntico, o crente cristão autêntico, ele usa esse termo? Não, ele não usa. Deus te abençoe. E por que eu estou dizendo crente cristão? Porque crente nós temos em todas as áreas. Sim, verdade. Todos são crentes. Então se todos são crentes, qual é a diferença de crente cristão? Crente cristão é aquele que crê no Evangelho ensinado pelo ressuscitado ao apóstolo Paulo. Jesus Cristo ressuscitado, que ensinou ao apóstolo Paulo. Então, para nós, o Evangelho está de Romanos a Hebreus. Sim. Então, por isso que eu digo crente cristão, ele crê no Evangelho da incircuncisão, ele crê no Evangelho da graça. E esse evangelho se encontra exatamente de Romanos a Hebreus. Nós, crentes, cristãos, não usamos mais esse termo, Deus te abençoe. Por quê? Porque o evangelho nos ensina que essa bênção já foi efetivada. Quando foi efetivada? Na cruz do Calvário.
Essa bênção se consolidou ali com a ressurreição de Cristo. Então, o que o Evangelho nos ensina? O Evangelho nos ensina que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Por isso que nós não usamos o termo Deus te abençoe, é simples. Por quê? Porque já somos, você é abençoado, você é abençoada. Isso não dependeu de você, não dependeu de você buscar a bênção de Deus. Deus te elegeu antes da fundação do mundo. E hoje, depois da sua ressurreição, você é um abençoado, você é uma abençoada. Por isso não cabe mais o termo Deus te abençoe, colocando sempre a bênção no futuro. E essa bênção nunca chega. Porque se ele fala com você agora, Deus te abençoe, daqui a meia hora, quando ele se despede, ele fala de novo. E isso fica assim, isso fica sempre no futuro. Ele não consegue entender que essa bênção já foi efetivada. Nós somos abençoados e não é com algumas bênçãos. O que está escrito em Efésios 1:3 é que nós fomos abençoados com todas as bênçãos. É engraçado porque você vai comentar isso para um abençoado de fora, ele vai teimar e vai falar, não, que isso? O que você está falando? Que isso, eu sou abençoado? Como assim eu sou abençoado? Eu estou passando por isso, aquilo, como é que eu sou abençoado? E eles colocam logo as circunstâncias ao redor para falar que não é abençoado, ou para falar, nossa, você tá doido, você tá falando besteira, eu não sou abençoado não, eu peço a Deus que um dia eu ganhe a bênção de Deus, né, mas você tá falando, o que você tá falando, entendeu? Infelizmente porque eles foram ensinados para a carne, os ensinos que receberam foi para a carne, né, como era no tempo de Moisés, e não o alimento para o espírito. Sim. Então eles se veem como carne, eles se veem como imundos, como eram aquele povo que se via antes da cruz. E eles não são mais assim. Isso já aconteceu, essa transformação já aconteceu quando o Senhor Jesus ressuscitou. Então eles têm que se ver como Deus vê e não como a carne vê. Porque eles ouviram tanto tempo mentiras que a verdade hoje assusta. Mas se ele vai lá em Efésios, se ele vai no verdadeiro evangelho, e eu estou falando, quando eu falo verdadeiro evangelho, eu estou falando do evangelho depois da cruz. Só tem um. Sim. Porque é o único que o ressuscitado ensinou Paulo a escrever. É o único. De Romanos a Hebreus. É o evangelho da graça. Se ele vai lá, ele descobre quem ele é. Porque aí ele vai descobrir a sua verdadeira identidade. E a sua verdadeira identidade não é carnal. Sua verdadeira identidade é espiritual. Você é alguém muito especial nessa terra. Você é, sim, abençoado. Por isso que a gente termina sempre o vídeo dizendo isso. Isso, né? Abençoado com todas as bênçãos. Isso. Perfeito. Então, né, com esse esclarecimento, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que isso tenha ficado claro na sua mente, como eu sempre costumo dizer. E se não ficou, volta o vídeo, assiste novamente, procura entender, procura prestar atenção, né? Verificar no versículo que nós costumamos sempre passar. E é isso. E terminamos o vídeo dizendo, declaramos você abençoado com todas as bênçãos.